Vamos para o Apocalipse capítulo 2. Eu quero iniciar não dando desculpas nem justificativas, tanto a vocês que estão aqui quanto àqueles que nos assistem pela internet. Mas desejar que cada um de nós possamos abrir os nossos corações e olhar para nós mesmos, não procurar desculpas para nos defender daquilo que muitas vezes nós podemos achar que é algo ofensivo ou talvez um recado direto para qualquer de nós. Não é o meu desejo. Eu tenho o costume de falar abertamente e diretamente o que tem que ser falado para as pessoas da igreja, mas aquilo que Deus dirigiu no meu coração é algo que eu acho importante para nós entendermos. A partir da semana que vem a gente retorna para os nossos estudos do livro de Gálatas. Então hoje pela manhã nós falamos sobre a falta de contato com Deus. E hoje à noite nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, retornando ao primeiro amor. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 8. Eu quero pedir a você que está aqui, que se levante, se coloque em pé, por favor. 8 versículos apenas, os irmãos passarão todo o restante do tempo sentados, então creio que não vai ser infortúnio nenhum para vocês, aqueles que podem, claro. Vamos lá para Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 8, você que está em casa, pegue a sua Bíblia, preste atenção, desliga a televisão, se porventura você está no celular ou alguma outra coisa, não divida a atenção nesse momento, mas dê toda a sua atenção para o Espírito Santo. Apocalipse 2, versículos de 1 a 8. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus abençoe a sua palavra, meus irmãos, podem se assentar. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pai, que privilégio nós temos de nesse momento entrar em sua augusta presença. Obrigado porque somos imensamente merecedores da salvação que o Senhor nos providenciou por meio de Jesus Cristo. Agradecemos por todos os anos de vida que temos completado, todos os dias que o Senhor nos tem dado, nos tem sustentado, e porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Obrigado por sustentar essa igreja, por permitir que mesmo em meio à pandemia nós estejamos com as portas abertas. Obrigado por todos aqueles que no decorrer da sua vida têm demonstrado o seu amor pelo Senhor através das suas atitudes, através das suas obras. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor desperte em nosso coração o mesmo desejo que tivemos, muitos tiveram e perderam quando aceitaram Cristo como Salvador. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a retornarmos ao primeiro amor. Agradecemos pela Tua Palavra, pelos exemplos que temos e pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós falarmos um pouco sobre o texto em si,
eu quero dar algumas informações importantes acerca da cidade de Éfeso. Guilherme daqui a pouquinho vai colocar para vocês aí um slide que vai mostrar as 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse, que estão ali na região oeste da Turquia. Então, quando vocês observarem os slides, o pessoal de casa também vai acompanhar, já está acompanhando, você vai ver que Éfeso tem uma posição privilegiada. Eles estão ali na parte sudoeste da Turquia. E o próximo slide você pode passar, e só volta um pouquinho lá, por favor, para você também que nos assiste. Patmos ali, isso, Patmos foi da onde João escreveu as cartas, ou a carta do Apocalipse, e também as cartas aos pastores dessas respectivas igrejas. Era relativamente perto, e as igrejas também eram relativamente perto. Mas agora você vai ver, tomando base com Éfeso, esse daqui é um mapa, antes de você mudar, é um mapa como se fosse um mapa do metrô, mas que vai mostrar para todos como eram as estradas romanas da época. Então as estradas romanas, elas passavam nas principais cidades. Dá um clique aí, Guilherme, porque vai aparecer uma seta vermelha ali, que vai mostrar aonde está a cidade de Éfeso. Então, dentre as estradas que estão ali, dá mais um clique aí, por favor, que está essa imagem aproximada, você vai ver que Éfeso, ela é uma cidade onde esta via asiática, vai costeando todo o litoral, passando por Éfeso, e uma outra estrada, que é essa via galáctica, saía de Éfeso e passava também por Laodiceia. Então, Éfeso era uma cidade muito importante da época. Obrigado, Guilherme, pode tirar os slides aí. Éfeso era uma cidade muito importante da época. Se nós fôssemos falar na questão de habitantes, os estudiosos, os historiadores, eles dizem que a população no primeiro século era entre 250 mil a 500 mil pessoas, então não era uma cidade pequena. Eu confesso a vocês que talvez podemos dizer que eu acho que talvez Caxias do Sul tenha isso, não sei, mas uma cidade grande aqui do Rio Grande do Sul. Então Éfeso era uma cidade grande, então por isso algumas estradas por lá passavam. E Éfeso também era considerado uma cidade importante em relação à adoração aos deuses, aos mais diversos deuses, inclusive a adoração à deusa Diana, que é chamada a Diana dos Efésios. No livro de Atos, você vê, quando Paulo passa por ali, que a defesa da Diana, os seus devotos começam a falar por horas a fio, grande é a Diana dos Efésios. Então, Éfeso não era uma cidade pequena. Também, meus irmãos, era o berço, ou pelo menos o foco de adoração da deusa da fertilidade, como eu disse, Diana, que é essa Diana, ou Ártemis é outro nome dela. Sobre a palavra de Deus, nós podemos destacar o seguinte: existe um livro do Novo Testamento que é destinado especificamente para a igreja de Éfeso, ou na cidade de Éfeso, mas também é listada outras questões destinadas a essas pessoas, ou pelo menos àquela cidade. No final da segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde eles corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Isso está em Atos 18, você não precisa abrir. Na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde ele pregou a palavra de Deus por 3 anos. E isso está em Atos capítulo 19 e também capítulo 20, você não precisa abrir. Na volta dessa mesma viagem, da terceira viagem missionária, ele passou em Mileto e encontrou-se com os presbíteros em Éfeso, e isso também em Atos 20. E durante os anos na prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios. É muito interessante, irmãos, que
pelo menos 20 vezes na carta de Paulo aos Efésios, ele destaca a importância do amor. Abre sua Bíblia, por favor, eu vou pedir para o Paulo, por gentileza, e eu ainda continuo com aquele probleminha na minha voz, vou pedir a sua ajuda para ler os versículos. Por gentileza, Paulo, lê capítulo 5, versículo 2 para nós, bem alto, que vai captar aqui o som. A gente ainda está sem o microfone, creio que na quarta-feira a gente já volta, pedindo novamente desculpas para vocês que nos assistem. Então, por favor, Paulo, Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheio suave. Obrigado, Paulo. Então, dentre as várias citações de Paulo em relação ao amor, no capítulo 5, versículo 2, é claro a ordem que é para que aqueles irmãos andassem em amor. Timóteo também ficou em Éfeso a fim de edificar os irmãos. Ele foi definido como um pastor por um tempo naquela cidade e esteve ali a fim de pregar o Evangelho. Então, meus irmãos, dessas diversas referências aos Efésios, nós podemos destacar algumas coisas importantes sobre essa igreja. Primeiramente, desde o início houve a necessidade de examinar doutrinas e aceitar somente o que Deus tinha revelado. Quando você lê as cartas do Novo Testamento, você sabe que muitas coisas que ali estavam ditas, ou são ditas, não é só para corrigir ou até mesmo encorajar os irmãos, mas também para defendê-los de falsas doutrinas que eram pregadas naquela época. Mas dentro dessas questões, era definido que eles deveriam servir ao Senhor e deveriam amar uns aos outros. Isso você não vê só na carta de Paulo aos Efésios, mas em todas as cartas do Novo Testamento, todas as epístolas do Novo Testamento. Então, essa foi a igreja de Éfeso que Paulo trabalhou por 3 anos. Também esta igreja foi dirigida por Priscila e Áquila, Timóteo e também João. E olha que interessante, 30 anos depois que Paulo escreveu a carta aos Efésios, João escreve ao pastor dessa igreja, dizendo que eles eram trabalhadores, eram pessoas que estavam lutando contra as falsas doutrinas, mas que eles tinham perdido o primeiro amor. 30 anos. Para vocês terem uma ideia, nossa igreja tem 33 anos, completará 34 anos, exatamente o tempo de fundação da nossa igreja. Eles já estavam patinando na questão do amor a Deus e do amor fraternal. Então, quando João ele escreve a esse pastor, iluminado pelo Espírito Santo, a fim de que eles pudessem ser encorajados a continuar nas suas lutas, serem encorajados a permanecer firmes no seu trabalho, na sua diligência a Deus, mas que principalmente eles olhassem para dentro dos seus corações e retornassem ao primeiro amor, porque era algo que foi definido como o aspecto negativo daquele povo, daquela igreja. Então, o versículo 2, você pode, por favor, voltar lá para Apocalipse capítulo 2. O versículo 2, Jesus está dizendo: conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, meus irmãos, qual igreja não gostaria que Jesus mandasse um recado dizendo o seguinte: olha, essa igreja é trabalhadora. Eu vejo que o povo da Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza é um povo trabalhador. Não seria ótimo se o próprio Jesus, que é o dono dessa igreja, enviasse esse recado para nós? E não só isso, eram pessoas que se opunham a falsos mestres. Eram pessoas que tinham na doutrina de Cristo
uma firmeza em seus corações. Então, o que nós notamos, meus irmãos? No versículo 4, é dito por Jesus Cristo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Notem o seguinte, meus irmãos: diferentemente do que o livro de Gálatas, que nós retornaremos na semana que vem, o problema não era falso ensinamento. O problema da igreja dos Efésios não era uma doutrina incorreta, era a falta de amor. Era a falta de amor. Eles eram, até onde está sendo dito por Jesus, perfeitos na doutrina, perfeitos no seu labor em servir ao Senhor, mas eram imperfeitos no seu amor. Eram imperfeitos naquilo que é a base de todas as coisas, que é o amor. Nós já vamos chegar lá. Então eles abandonaram o seu primeiro amor. Eles esqueceram dos dois maiores mandamentos que Jesus nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, não se pode servir a Deus sem amor. Não se pode. Não se pode servir a um irmão em Cristo sem amor. Não pode. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre isso, mas daqui a pouquinho nós vamos abrir. O primeiro amor, só para os irmãos entenderem, fala do prazer e da alegria de simplesmente estar com a pessoa amada. Pense o seguinte: todos nós que somos casados, ou até mesmo você que é mãe, você que é pai, você que é filho, claro, pense numa pessoa que você ama. Mas usando o exemplo de um casal, é muito bacana quando você vê um novo casal, que tudo parece lindo, tudo é lindo, né? Se a pessoa faz uma coisa errada, que gracinha, é tudo lindo e maravilhoso. Esse momento do cotejo, até mesmo se faz alguma coisa errada, aquilo é minimizado. Como muitas vezes nós já falamos, nós tínhamos o costume de abrir as portas para as nossas esposas. Nós tínhamos o costume, né, os maridos muitas vezes no começo do casamento tinham o costume de lavar o prato, tinham o costume de arrumar a cama, tinham o costume de ajudar nas coisas de casa. Tudo no começo era lindo e maravilhoso, era bom dia, meu amor. Quando falava alguma palavra áspera, não, te perdoo, meu amor. Porque tudo no começo é aquele primeiro amor, aquele momento que parece que você já deve ter visto, né, principalmente nos episódios do Chaves, né? O Chaves, quando ele gostou de uma menina, eu esqueci o nome dela, acho que é a Patty, né? Que o Chaves gostava, aparecia um coraçãozinho brilhando nos olhos dele, e é exatamente isso que acontece numa pessoa que começa a gostar de alguém. Então esse é o primeiro amor. Só que para casais, geralmente, né, casais de namorado, não é um amor. O amor para eles é um sentimento. Mas para alguém que já casou, que já tem uma experiência de vida com aquela pessoa, é como se fosse a lua de mel. A lua de mel é tudo lindo, tudo maravilhoso, não existe problema nenhum. Então, meus irmãos, isso é o primeiro amor. Os efésios, eles não tinham deixado de amar o Senhor, mas o seu amor não tinha mais o mesmo fervor, a mesma profundidade e o mesmo significado do início. Notem, eles não deixaram de amar a Deus, mas eles não amavam a Deus na mesma intensidade. Olhe, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Fernanda, você pode ler para nós, por favor? Efésios 1, 15 e 16. Um 15 e 16. Por isso também
exatamente. Notem como era interessante que Paulo diz aos Efésios, 30 anos antes do momento que Jesus chamou a atenção deles, que ele ouviu de outras pessoas do amor que eles tinham pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. O amor que eles tinham pelas coisas de Deus era destaque para outros irmãos em Cristo. Também, meus irmãos, precisamos compreender que a perda do primeiro amor é algo gradativo, é algo que acontece aos poucos. Ninguém acorda de manhã simplesmente dizendo: eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido. Uma pessoa que está encerrando o seu casamento, que está se divorciando, é um conjunto de coisas. Geralmente é algo que começa num período e se desenvolve por um tempo a ponto de entenderem que de alguma forma o casamento deve ser desfeito. É a mesma coisa em relação ao amor que nós temos em fazer a obra de Deus. Warren Wiersbe, ele disse em relação ao primeiro amor: o que é o primeiro amor? É a devoção a Cristo que caracteriza com frequência o recém-convertido. Note, caracteriza com frequência, mas não é inerente somente ao novo convertido. Ele diz o seguinte: é uma devoção fervorosa, pessoal, desinibida, empolgada e demonstrada abertamente. E ele ainda fala: é o amor da lua de mel de um casal. Eu quero dizer para vocês o seguinte: ano passado eu completei 14 anos de casado com a minha esposa. Eu digo para vocês que hoje eu amo muito mais ela do que eu amava quando nós casamos. Não o amor sentimento, mas a profundidade do amor que eu sinto por ela. Porque, como eu disse para vocês, todos nós que casamos, nós sabemos como foram aqueles primeiros períodos do casamento, a lua de mel. Tudo era lindo, nada era majorado. Hoje em dia, depois de tantos anos de casamento, às vezes coisas pequenas tornam-se coisas muito grandes quando não resolvidas de maneira bíblica. E aí, meus irmãos, é que o problema continua, ou pelo menos começa dentro dos casamentos, quando não se tem a mesma percepção de resolver os problemas como se tinha antigamente. Antigamente era fácil, no começo do namoro, o casamento era fácil, quando pecava, pedia perdão, se perdoava. Mas parece que com o desenvolvimento do casamento, o coração de alguns fica endurecido. Mas não, irmãos. Hoje, eu não deixei de amar a minha esposa, mas o amor que eu sinto por ela é muito mais profundo. E é exatamente esse tipo de amor que nós cristãos precisamos ter. Nós não abandonamos o primeiro amor, nós não deixamos de ter o primeiro amor. Mas quando nós amamos a Deus, nós amamos com profundidade. Nós amamos com um motivo verdadeiro para poder amá-lo. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, você não sabia da doutrina da justificação. Você não sabia da doutrina da redenção. Você não sabia do propósito de Deus. Você não sabia do sofrimento de Cristo. Simplesmente, quando aceitou Cristo como Salvador, entendeu a sua necessidade de um Salvador. E você, quando pediu que Jesus se tornasse o seu Salvador, o amou. E aquele amor explodiu em seu coração. Mas à medida que nós aprendemos quem Deus é, o que Ele fez por nós, a profundidade do amor de Deus, quando nós entendemos o plano de Deus para esse mundo, quando nós enxergamos que a vida do cristão não está presa apenas no agora, mas existe uma eternidade ainda por vir, quando nós entendemos que o sofrimento que nós temos é passageiro, perto das glórias que o Senhor nos prometeu, nós vemos que o nosso amor a Deus, ele deve ser profundo. Nós não vamos encarar ao Senhor como uma paixonite.
Só vou amar a Deus pelas coisas que Ele pode me dar. Esse é um amor fake, é um amor falso. Não existe profundidade num amor como esse. Então, meus irmãos, o primeiro amor, ele diz respeito, principalmente, ao ânimo e ao fervor dos cristãos. Quando nós olhamos para as nossas vidas, nós podemos ver quantos sacrifícios nós já não fizemos pelo marido, pela esposa, pelos filhos. A Ana, ela sabe, eu já disse para ela e para Esther, que eu e minha esposa abrimos mão de conforto ou de coisas para nós, para que elas tenham tudo aquilo que seja necessário para o desenvolvimento físico, intelectual e principalmente espiritual para elas. Então, como pais, nós amamos os nossos filhos e por eles nós fazemos tudo aquilo que é necessário. E cada vez mais esse amor ele vai se desenvolvendo. Você que nos assiste não viu, mas a Ana tocou 2 hinos no prelúdio. O meu coração como pai se alegra por ver que a minha filha está colocando em prática o talento que Deus deu para a glória de Deus. Qual pai não se alegra em ver o seu filho servindo a Deus? Eu tenho certeza que os meus pais, se eles estivessem aqui, ou se eles poderiam dizer, eles diriam que eles têm orgulho de saber que o seu filho, que a sua nora, que as suas netas estão servindo ao Senhor. Qual pai não tem alegria em saber, se perguntar para a irmã Silvia, para o irmão Avelino, se eles têm orgulho do pastor Daniel que está servindo ao Senhor? Todos os pais têm orgulho em ver que os seus filhos estão servindo ao Senhor. Mas não é um orgulho pecaminoso, é algo que nós ofertamos a Deus, é algo que nós damos a Deus. Por quê? Porque nós o amamos. Até mesmo os pais cujos filhos lamentavelmente escolheram o caminho do mundo, eles semearam a semente da palavra de Deus. E infelizmente pessoas um dia na sua vida vão tomar decisões. Se Judas andou com Jesus por 3 anos, experimentou dos dons celestes que Jesus lhe permitiu e negou o Salvador, isso pode acontecer com os nossos filhos. Isso pode acontecer e acontece com pessoas. Mas dentro da premissa do primeiro amor, meus irmãos, eu destaco para vocês que a falta de fervor do cristão demonstra que o amor, não só o primeiro amor, mas que o amor, ele se esfriou. Já não tem mais a mesma intensidade. Da mesma forma que eu disse para vocês que para as minhas filhas eu faço tudo, para o meu Deus eu faço tudo. Não tem tempo ruim, não deve ter tempo ruim. Nós vemos, meus irmãos, que hoje em dia muitas pessoas se esforçam pelo seu trabalho, se esforçam para ganhar o dinheiro para pagar as suas contas, e nisso não há demérito. Se esforçam pelo bem-estar da sua família, o que não há demérito. Mas não existe ou não tem a mesma intensidade em servir a Deus, em se esforçar pelas coisas de Deus. Não deveria, meus irmãos, nós pastores incentivarmos as pessoas a estarem na igreja. Nós não deveríamos fazer isso, porque todos deveriam entender a importância de estar nos cultos. Muitas vezes o novo convertido, ele se esforça, ele, se precisar pegar ônibus, se precisar vir de bicicleta, se precisar vir de a pé, se precisar vir de jegue, ele vai, ele faz tudo o que for, porque ele sente aquela necessidade de estar em comunhão com Deus, dentro da casa do Senhor, do local separado para Deus, para a adoração a Deus com os seus irmãos em Cristo.
Mas com o passar do tempo, muitas vezes as situações vão acontecendo, as coisas vão se desenvolvendo e muitas vezes pessoas já não veem a mesma necessidade de estar na igreja como se estava no passado. Eu digo para vocês o seguinte: hoje em dia muitas igrejas têm trocado 2 cultos por domingo por um só. Não é pecado, deixo claro, eles não estão pecando. Mas eu digo para vocês, irmãos, infelizmente, quanto menos Bíblia se oferecer para o povo, mais satisfeito as pessoas ficarão. Quanto menos as pessoas precisarem se esforçar para estar na igreja, mais as pessoas agradecerão. Porque é mais válido o seu lazer, o seu descanso, todas as coisas pertinentes a si, do que as coisas de Deus. Às vezes, meus irmãos, vocês que não estão no ministério não sabem todo o peso, toda a carga que pastores, esposas de pastores, missionários, missionárias, eles têm ou nós temos sobre nossas costas em busca do nosso serviço, do nosso amor a Deus. Eu vou dizer para vocês, não são poucos os pastores que têm saído do ministério por conta da síndrome de burnout. Se você não sabe o que é burnout, burnout é esgotamento físico e emocional. O maior problema de todo pastor, e eu respeito se o pastor Daniel e outros pastores não concordam comigo, mas eu entendo que talvez o maior problema do pastor é entender que a igreja pertence a Cristo e não a Ele. Não que eu me sinto dono da igreja, não é isso. Mas que os pastores sofrem por conta da infidelidade dos membros que são de Cristo, das ovelhas que são de Cristo. E muitas vezes nós sentimos sobre os nossos ombros. Só que na verdade, meus irmãos, o que acontece é como eu disse para vocês: se o primeiro amor é aquele desejo, aquele ímpeto, aquele fervor em servir a Deus, a falta de ânimo, a falta de ímpeto, a falta de fervor significa que nós estamos abandonando o nosso amor a Deus. E aí, meus queridos irmãos, pessoas que antes evangelizavam já não evangelizam mais. Pessoas que antes participavam do culto de oração não comparecem mais. Crentes que antes eram fervorosos agora estão fracos na sua fé. Existem determinadas denominações que colocam o cabresto sobre as pessoas, dizendo que se você não frequentar o culto, se você não der o dízimo, se você não fizer tudo aquilo que é mandado, você vai para o inferno. E a pessoa com medo, se necessitasse estar na igreja de segunda a segunda, a pessoa ia. Se necessitasse, na verdade, dar todo o seu salário, vender o seu carro, sua casa, tudo a pessoa fazia. Porque ela achava no seu interior que ela estava servindo a Deus. Mas muitas vezes, quando o seu olho é aberto pela palavra de Deus, encontra uma igreja bíblica, aonde entende como nós temos ensinado sobre a liberdade em Cristo, a pessoa relaxa. Já não tem mais aquela mesma necessidade de servir a Deus que tinha no passado. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para todos vocês é que essas coisas, a falta de fervor, a falta de ânimo, a falta de verdadeiramente nós fazermos o possível para as coisas de Deus, isso é o abandono do primeiro amor. Não é os anos dentro da igreja que fazem uma pessoa perder o primeiro amor.
é a falta de ímpeto, de fervor em fazer as coisas de Deus. O retorno a esse amor, conforme dizem, consiste em retornar à rotina de maior atividade para o reino de Deus. Olha, eu tenho certeza que se eu voltasse a abrir a porta para minha esposa, ela ia ficar feliz. Eu tenho certeza. Eu já falei isso para minha esposa, ela fica brava comigo. Eu, sinceramente, sei que tem esposa aí que vai ficar brava comigo também. Eu não vejo mulheres nenhum tipo de benefício em comprar flores que daqui a alguns dias estarão mortas. Eu não vejo. Se você falar com a minha esposa se ela gostaria de receber flores, ela gostaria. Mas eu não compro. Ah, você é mau. Eu já falei isso para ela, ficar brava comigo. Mas algumas vezes eu já fiz isso. Cheguei do Zafra, pegar uma florzinha, uma plantinha, dei para ela, ela gosta. Eu digo isso para vocês por quê, meus irmãos? Porque se nós enxergarmos verdadeiramente o benefício ou a alegria que nós tínhamos no passado em servir a Deus com aquele ímpeto, com aquele fervor, se nós retornarmos a essas práticas, nós também retornaremos a aquele mesmo fervor que nós tínhamos quando aceitamos Cristo como Salvador. Não interessa se eu tenho 5, 10, 15, 50 anos de salvo. O que vai mudar o meu desejo de servir a Deus são as atitudes que eu farei em prol da vida cristã. E aí, meus irmãos, faça chuva ou faça sol, faça calor ou faça frio, nós procuraremos servir ao nosso Deus. Nós procuraremos estar em comunhão com os nossos irmãos. Então, como eu disse para vocês, não é pecado uma igreja cujos cultos é apenas um por domingo. Mas particularmente, pode ser que futuramente essa igreja adote isso, mas eu não acho isso correto. Eu acho que é importante nós podermos ensinar a palavra de Deus, aproveitar todo momento que nós temos para estar em comunhão. Isso que é importante. Quanto mais nós estivermos juntos e nós adotamos essa prática de um mês que tiver 5 domingos, não janeiro, nós não temos culto à noite para nós irmos para outras igrejas, me perguntaram assim: pastor, e se a pessoa não for? Problema dela. Eu não posso pegar nas mãozinhas de vocês e dizer o que vocês têm que fazer. É a mesma coisa para vocês que nos assistem. Eu já fui muito criticado por pastores que acham que os cultos eles não deveriam mais ser transmitidos online. Eu conheço igrejas que elas continuam transmitindo o culto, mas não online. Elas colocam a transmissão ou colocam o culto na internet depois que o culto já passou. Porque eles dizem muitas vezes assim: mas se você transmitir o culto, o pessoal vai querer ficar em casa para assistir. Eu digo para todos vocês, se alguém tem a possibilidade, repito para você que nos assiste, se alguém tem a possibilidade de estar na igreja, mas prefere ficar em casa, está pecando contra Deus. Está pecando contra Deus. Eu verdadeiramente penso, junto com o pastor Daniel, nós contemplamos as pessoas que por situações de saúde, por distância, por problemas, não podem estar no culto. Por mais de um mês, a minha mãe e meu pai assistiram os cultos da nossa igreja, porque ela estava se recuperando do seu tumor, estava se recuperando da cirurgia. Irmãos que com Covid nos assistem, pessoas de outros estados que nos assistem, que algumas igrejas não têm o culto da manhã ou da noite, e pessoas nos assistem. Todas essas pessoas eu entendo que são desculpáveis, ou aqueles que estão trabalhando, que muitas vezes se importam depois de ouvir a pregação. Meus irmãos,
Deus conhece o nosso coração. Vocês que nos assistem não precisam mandar mensagem para mim: olha, pastor, eu não fui para a igreja hoje por X. Não é isso. Nós não queremos aqui criar pessoas com medo de não vir à igreja. Não é a mim que as pessoas vão responder, não é o pastor Daniel. Mas a atitude do nosso coração vai verdadeiramente demonstrar se nós amamos a Deus. Meus irmãos, é verdadeiramente claro que nós precisamos enxergar qual a intensidade do nosso amor. Talvez você fale assim: pastor, eu amo a Deus, se fosse de 1 a 10 eu amo 11. Amém, meu irmão? Mas as nossas palavras, elas devem ser acompanhadas com as nossas atitudes. E o nosso amor a Deus vai ser medido pelo instrumento de Deus, que é não uma concha, não uma régua, mas vai ser medido pela forma que nós o servimos. E Ele vai saber. E as pessoas serão beneficiadas. Aqueles que não têm Cristo, aqueles que estão carentes de verdadeiramente demonstrarmos ou de ver um exemplo cristão. Vocês sabem que nós somos colocados no mesmo balaio que os neopentecostais, que pessoas que pregam a teologia da prosperidade. Nós, em nossa prática diária, é que mostraremos que a doutrina que nós cremos é bíblica, que o seu Deus não é o dinheiro, que a sua vida diante de Deus não é uma aplicação, não é um investimento bancário, mas é um investimento eterno. São galardões que nós estamos oferecendo a Deus, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, o que faltava aos Efésios era o quê? Era o amor. Por favor, 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 3. Alisson, faz a gentileza para nós. Você pode ler? 1 Coríntios 13, de 1 a 3. 13, de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esses versículos são muito mal compreendidos e tirados fora do contexto, principalmente por neopentecostais. Aí vai ter gente que vai ficar falando lá, né? Você sabe falar em línguas? Vocês sabem falar línguas? Eu vou ensinar para vocês. Fala 3 vezes rápido. Segura a mala, que a mala não caia. Segura a mala, que a mala não caia. Segura a mala, que a mala... Falou em línguas? Essa é brincadeira, cara. Falou. Mas aí pessoas falam: mas aqui está falando sobre a língua dos anjos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ele está colocando o amor como algo superior a toda e qualquer situação. Então aqui são figuras de linguagem. Qual que é a língua dos anjos? Se você perguntar para Kimberly, ela vai falar que é inglês. Adão falava português, Kimberly. Adão era carioca. Era paulista, falava mano. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é a superioridade do amor. Que tudo aquilo que for feito, se não tiver amor, não tem benefício nenhum. Meus irmãos, muitas vezes não são os presentes que falam ou que mostram se verdadeiramente nós amamos, porque às vezes tem pessoas que não têm condições de comprar coisas. Mas o nosso rosto vai demonstrar a atitude do nosso coração. Às vezes, quando você vê uma pessoa triste, no simples fato de você dizer a ela: meu irmão, eu vou orar por você.
ou um simples gesto de abraço fala muito mais do que muita coisa. Às vezes, meus irmãos, nas nossas tristezas, a gente não tem palavras para dizer. Às vezes, quando nós chegamos na presença de Deus, a gente só faz é chorar. Mas Deus conhece o nosso coração. Então, quando nós amamos verdadeiramente os nossos irmãos e o nosso Deus, é notório. É notório. Você sabe quando você está num lugar, a pessoa vem te atender, você sabe se ela está fazendo aquilo por obrigação ou se ela faz aquilo por gosto. Então o que nós vemos aqui é exatamente entender que o amor, como disse o comentarista, é a seiva essencial que vivifica a doutrina e torna legítima todas as realizações. Sem amor, tudo isso, todo o nosso serviço a Deus sem amor é inútil. Inútil. Paulo disse, nós não vamos ler pelo nosso tempo, mas se você quiser anotar, ou vocês depois podem olhar na transmissão, Efésios 3:17, 4:5, ou 4:2 e 16, 5:2 e 6:23, Paulo instrui os efésios sobre a importância do amor como um alicerce da vida do cristão. Ele fala, eu vou ler só um versículo, Efésios 4:15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Não é para seguir a verdade, é para seguir a verdade em amor. Nós não cremos numa mentira, nós cremos num Salvador que é real. Quando nós falamos sobre Sansão, ele creu que o único que poderia libertá-lo daquela prisão era Deus. O mesmo Deus que sobrenaturalmente lhe deu poder durante a sua vida, lhe deu também no último lampejo de vida para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus. Mas ele creu. Ele demonstrou a sua fé e o seu amor a Deus. Então, meus irmãos, o que Jesus pede aos Efésios? 3 respostas. Veja comigo, capítulo 2, as minhas páginas aqui andaram um pouco. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, primeiramente, qual que é a resposta que os Efésios deveriam dar? Lembrar. Qual foi o ponto nevrálgico? Aonde foi que eles perderam o fio da meada? Interessante que um dos comentaristas ele diz o seguinte: não foram as alfarrobas dos porcos que levou o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança da casa do pai. Então ele se arrependeu não pela situação que ele estava, mas por ter lembrado daquilo que ele tinha na casa do seu pai. Então, para que os efésios se arrependessem, eles teriam que lembrar da sua comunhão com Deus que eles abandonaram. É aquela examinação pessoal. E às vezes, irmãos, não é fácil, porque alguns têm décadas de vida cristã. E é necessário fazer... Se você é velho como eu e você usa computador há muito tempo, tinha um negócio no Windows chamado defrag. E o defrag do Windows, ele colocava um monte de quadradinhos, milhares de quadradinhos, e o defrag era o desfragmentador. Então ele analisava cada quadradinho para ver se estava com problema e se estava bom. Demorava horas a fio, ou seja, você ligava aquilo, esquecia, né? E ia cumprir a sua vida. Depois você ia voltar lá. Isso daí na época né, da pedra lascada dos computadores. Mas é isso que nós temos que fazer. É talvez olhar lá no começo, o que será que começou a dar errado? Por que antigamente nós movíamos céus e terra para servir a Deus? Tínhamos desejo de falar de Cristo,
fazíamos tudo, nos esforçávamos ao máximo para estar na igreja, para estar em comunhão, para estar nas programações. E hoje em dia a gente fica como aquele personagem do desenho: ó vida, ó céus, ó azar. E aí as desculpas se sobrepõem à necessidade de vida cristã. Eu repito para vocês, enquanto nós tivermos uma senhora de 98 anos nessa igreja, que se esforça para estar aqui, e uma senhora de 93 anos que se esforça para estar nos cultos, qualquer desculpa que nós temos não é válida. Porque, meus irmãos, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nós servimos. Então, eles precisavam lembrar do envolvimento nos dias de fervor. Eu já disse para vocês, irmãos, que eu me perguntei a mim mesmo, e por favor, não é falta de humildade, irmãos, mas eu confesso a vocês que olhando para a minha vida, eu não vejo que abandonei o primeiro amor. Eu vejo que ele foi aperfeiçoado, porque o que eu sinto quando estou na minha casa, olhando para a televisão, quando o culto está passando, eu não me sinto à vontade. Eu não consigo me sentir bem sem estar olhando olho nos olhos de vocês. Eu não me sinto bem se no domingo eu não estou junto com a igreja. Se são coisas pontuais, você vai tirar uma férias, né? Vai na praia, tirar foto de bermuda e camiseta, né? Enfim. Se você vai dar um passeio com a sua família, se são questões pontuais, irmãos, vá. Férias é importante, você tem oportunidade, vá passear. Mas leve consigo a sua fé. Leve consigo o seu compromisso de falar de Cristo, porque nos lugares onde nós vamos, a não ser que você vá para o meio do mato, não tem ninguém, tem pessoas que precisam de Cristo. E às vezes você não tem aquele tempo de desenvolver uma conversa e um folheto pode te salvar. Ô fulano, ô Beltrano, ó, vou te dar um folhetinho aqui que fala do amor de Deus por você. Às vezes uma pessoa um morador de rua, ele não se sente amado por ninguém. Você pode dizer para ele: fulano, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Quero te entregar aqui esse folheto. Ah, mas eu não sei ler. Ah, então investe ali 5 minutos do seu tempo dizendo o que fala aquele folheto. Meus irmãos, lembrar de onde caíste. Esse termo de onde caíste, uma das ideias no grego, no original, é de condição, ou seja, é lembrar daquilo que era no passado. Olha, irmãos, vocês que estão aqui e vocês que nos assistem, quando olham para mim, vocês veem o quê? Uma bola, concordo. Mas eu digo para vocês, o pessoal que almoçou comigo hoje sabe, eu não tomei sorvete. Eu me esforcei, estou me esforçando para voltar à minha condição no passado. Porque eu sei que, infelizmente, por relaxo meu, eu ganhei muito peso. E agora eu preciso correr atrás do prejuízo e é dizer não para as coisas gostosas. Mas isso é uma questão de saúde, é uma questão de necessidade. Então, quando eu olho para trás, eu preciso relembrar todo o esforço que eu tive e colocar em prática novamente. E vocês precisarão ver em mim, com o passar do tempo, se isso que eu estou fazendo verdadeiramente é algo duradouro ou passageiro. Mas é se lembrar de como nós éramos no passado. Talvez pessoas que... quando você conversa com Paulo Barbosa, uma das suas tristezas não é só o fato de não poder jogar futebol ou andar, mas o fato de muitas vezes não conseguir conversar. Ele gosta de falar, ele gosta de conversar. Aquele homem é como se fosse a Bíblia humana, mas por conta da saúde dele, ele não consegue desenvolver muito a sua fala. Mas no seu coração, ele sabe da necessidade
e ele sente o desejo de estar na igreja, mas pelas suas condições de saúde, isso não lhe permite. Mas algumas vezes, o ano passado, nós o vimos aqui. Ele se esforçou e mesmo nas suas debilidades esteve aqui. Nós não imaginamos o que a irmã Vani e toda a família passa por causa disso, mas o Senhor disse que cada um de nós temos que carregar a nossa cruz. E o Senhor sabe o porquê Ele permite certas coisas. Então, meus irmãos, primeira resposta, lembrar de onde caíste. A segunda resposta está ainda no versículo de número 5. Arrepende-te. O arrependimento é o quê? É uma mudança de atitude. É 180 graus. É mais ou menos assim. É como se eu estivesse indo lá para a casa do pastor Daniel em Novo Hamburgo, eu lembrasse que eu esqueci alguma coisa em casa, eu fizesse a volta e voltasse para minha casa. É uma mudança de 180 graus. Esse é o arrependimento. Não é remorso. O remorso vai fazer com que a pessoa, ela naquele momento sinta, mas ela vai continuar nos seus maus caminhos. Então, o que é dito por Jesus àqueles irmãos, e é para nós também, devemos nos lembrar de onde nós caímos, mas também nós nos arrependemos. Atos 8, 22, é dito pelos apóstolos a Simão Mágico que ele deveria se arrepender do seu pecado. Que ele deveria enxergar que o seu desejo em ter o dom do Espírito Santo era para angariar lucros para si próprio e não em benefício da salvação de pessoas. E ali o seu coração foi colocado, foi verdadeiramente colocado para todas as pessoas que estavam lá. Foi destacado a atitude do seu coração. Então ele não se arrependeu. Mas é necessário que uma igreja ou um crente cujo amor se esfriou precisa se arrepender. E finalmente, meus irmãos, a terceira resposta que Jesus pede aos Efésios e pede para aqueles que perderam o seu primeiro amor: volta à prática das primeiras obras. A mudança de atitude ou o arrependimento produzirá frutos. Pastor Daniel, pode abrir para nós em Mateus 3,8, por favor? Enquanto o pastor Daniel vai abrindo em Mateus 3,8, pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade da sua decisão. A igreja de Éfeso precisava voltar à prática do amor, do primeiro amor. Pode ler, pastor. Produzir dois frutos dignos de arrependimento. João Batista estava dizendo isso para aqueles que se achegavam para serem batizados. Era o batismo de João que salvava? Não. Mas as pessoas que se batizavam ou que eram batizadas por João, elas estavam demonstrando fé na mensagem de João. E João estava dizendo para elas: produzir frutos de arrependimento, ou seja, foi batizado, creu na mensagem da salvação, viva essa mensagem diariamente. Quando eu disse para vocês há pouco tempo que verdadeiramente, olhando para a minha vida, eu creio que o amor a Deus foi aperfeiçoado pelo conhecimento, pela prática. Eu sou imperfeito. Você pode falar: mas você é pastor, irmãos. Eu sou tão pecador quanto vocês. Só que a régua de Deus para medir a minha obediência é maior do que a sua. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito vai ser requerido. Nós que estamos no ministério, a régua de Deus é muito maior. O chicote de Deus estrala mais forte nas nossas costas. Mas eu não digo isso para vocês por orgulho. Mas eu quero dizer para vocês que eu me alegro em saber que, assim como no passado eu procurava fazer o possível para o meu Deus. Eu já disse para vocês, morava longe, acordava cedo, pegava ônibus, era o primeiro a chegar na igreja. Muitas vezes
almoçava na casa da Tati, tinha que pegar ônibus à noite, o culto terminava 8h30, saía às vezes 9h15 da igreja por ficar batendo papo com os irmãos, chegava 10 horas da igreja em casa e a semana começava no outro dia, tinha que fazer coisas, trabalhava lá para São Paulo. Quando era quarta-feira, às vezes chegava, o culto começava às 7h30 na igreja, saía às 6 horas do serviço, pegava trânsito, pegava ônibus, chegava atrasado na igreja, mas chegava às vezes a ponto de só sentar com os irmãos para orar. Para mim aquilo era a melhor parte do meu dia, é estar com as pessoas que eu amava. Eu vou dizer para vocês uma só coisa, eu não trocaria assim. Eu sinto saudade e eu gostaria que voltasse, que eu sinto muita falta, que é os meus amigos, os amigos que Deus me deu, as pessoas que foram base para a minha fé. Esses eu sinto falta, mas eu não me arrependo, irmãos. Eu não me arrependo, porque foi o meu Salvador que me trouxe a esse lugar. Foi o Senhor a quem eu ofereci a minha vida, quem me deu uma família que eu tanto amo, que me deu uma igreja para poder servir, que me deu um motivo para poder fazer o meu melhor para Ele. Eu digo para todos vocês, vale muito a pena servir a Deus. E se nós não fizermos as coisas por amor, nunca nós vamos ter o desejo de prosseguir na vida cristã. Todas as pessoas que abandonaram o barco do cristianismo, eles deixaram de amar a Deus. Podem colocar a culpa no pastor Wesley, pastor Daniel, pastor Roger, pastor Martins, tiraram os seus olhos de Cristo. Eu disse recentemente, eu nem me lembro para quem, se um dia chegar nessa igreja e tivermos, assim como hoje à noite, poucas pessoas, é claro que isso entristece os nossos corações, mas nunca sirva a Deus por causa de pessoas. Nunca coloque os seus olhos em pessoas. Mesmo que você chegue aqui e fique sozinho para servir a Deus, o louve com todo o fervor do seu coração, porque é a Ele é digno da nossa adoração. Os irmãos, aqueles que tiverem o mesmo ímpeto, o mesmo desejo e a mesma possibilidade, eles verdadeiramente se esforçarão também para amar a Deus. O que nós devemos fazer? Retornar ao primeiro amor, aqueles que de alguma forma o abandonaram. Você pode saber a Bíblia, você pode ser conservador nas suas práticas, você pode ser fiel a Deus, mas também pode fazer tudo isso sem amor. E aí, meus irmãos, não tem valor a Deus. Não tem valor. Então, meus irmãos, olhemos todos nós para o nosso coração. Faça um defrag na sua vida. Faça uma análise nos anos de salvação. Olha o que você fazia antes. É claro que talvez os bicos do papagaio, as dores aí não vão te fazer você andar 10 quarteirões como andava no passado. Mas se não pode andar 10, pode andar 1, pode andar 2, talvez. Mas nós precisamos, irmãos, demonstrar que nós amamos a Deus através das nossas atitudes. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós queremos render graças ao Senhor, porque assim como deste aos irmãos na igreja de Éfeso o aviso sobre as suas obras, eu creio de todo o coração que também nós estamos sendo avisados, ó Pai, que nós analisemos o nosso coração, tanto de maneira individual como também como igreja. Te peço, ó Deus,
que nós continuemos conservadores na doutrina, firmes na tua palavra, unidos no desejo de servir ao Senhor, mas que tudo isso seja baseado no amor que nós sentimos por ti. Dá-nos, ó Deus, o mesmo desejo de servir ao Senhor que há 1 ano, 2, 10, 20, 50 anos de vida cristã que tínhamos. Mas que a todos seja notório que o Senhor é tão importante para nós hoje como o foi no passado. Ainda com as cabeças baixas e olhos fechados, eu quero só pedir a você que nos assiste, você que está aqui, não vou pedir para que você levante do seu lugar, eu não vou pedir para que você manifeste qualquer gesto, mas que você olhe para o seu coração. Meu irmão, você que nos assiste, olhe para o seu coração. Não é a mim que você vai responder, mas responda a si mesmo. Será que você pode fazer mais? Será que no passado você fazia mais? E hoje talvez está acomodado, acomodada? Será, meus irmãos, que como igreja, como povo de Deus, nós não podemos nos esforçar mais? Será que talvez não é falta de amor que tem tirado o nosso desejo de servir a Deus? É só vocês, meus queridos, que podem responder isso em seu coração. Eu tenho certeza que se alguma coisa mudar em você, você não vai precisar dizer nada, mas as suas atitudes mostrarão para os seus irmãos em Cristo o quanto o seu amor a Deus ele é intenso e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por essa reflexão essa noite. Leva em segurança os nossos irmãos, fortaleça, guarde, dê saúde àqueles que estão enfermos. Dá, Senhor Deus, o desejo e verdadeiramente, Pai, a motivação que todos nós precisamos para que o nosso primeiro amor seja vivenciado cada dia de nossas vidas. Damos-te graças e pedimos essas coisas em nome de Jesus.